Gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Isabela, mas todo mundo me chama de Bela. Hoje eu vim falar para vocês Nossa Senhora no título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que é a nossa padroeira, do nosso Brasil, e também é o meu título de devoção. E eu vou contar para vocês um pouquinho da história dela. Acredito que a maioria de vocês já conhecem a história dela, Mas das últimas vezes que eu fiz as pesquisas, que há pouco tempo também fiz uma pregação em relação a ela, e eu descobri muita coisa legal que eu não sabia, tanto que a gente vai visitar, Não sei se algum de vocês já foram na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, mas muitas vezes eu fui visitar e eu nem, tinha dimensão da história, Então eu vou falar um pouquinho pra vocês. Bom, Nossa Senhora foi achada no Rio Paraíba, no ano de 1717. Naquela época, vou dar um pouquinho de aula de história para vocês, que eu não sabia também. O Brasil estava no período de escravidão, estava no período do Brasil colônia. E estava com a mineração, que o Brasil foi um país muito explorado, pela riqueza dos seus recursos naturais. E naquela época foi encontrado o ouro. E com a demanda muito alta, os índios que já eram escravos na época, eles não estavam dando conta de todo o processo de extração, Então eles foram e começaram a acontecer o tráfico dos negros, Que é onde começou a escravidão. E por que eu estou falando isso? Guarda essa parte que é muito importante, que tem um detalhe muito legal na história de Nossa Senhora que eu não sabia. Bom, quando se deu o grande milagre, da aparição da imagem e do milagre dos peixes, Dom Pedro Miguel, ele veio para governar, a capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Quando ele veio para cá, tiveram que preparar um grande banquete, E naquela época, o peixe era a principal fonte de alimento. Não tinha muito cultivo de boi, igual a hoje, Então, a principal fonte de alimento deles era o peixe. Então, foi convocado 3 pescadores, Domingos, Felipe e João, para eles conseguirem pescar a maior quantidade de peixe que eles conseguissem, porque na época estava muito difícil. E eles foram. Eles já estavam um pouco desanimados, porque eles ficaram horas tentando pescar os peixes e nada. Até que João, ele encontra uma imagem, E uma imagem de barro, Aparentemente de uma mulher, mas ele não dá tanta importância, ele continua a pescaria. Quando continua a pescaria, logo depois ele acha a cabeça da imagem. E aí ele completa, a imagem e ele percebe que a imagem da Imaculada Conceição, que na época era a padroeira de Portugal. Quando ele acha a imagem, logo depois acontece que eles começam a pescar uma quantidade de peixe inexplicável. Então, se dá o grande milagre dos peixes. E por ser a imagem de Nossa Senhora da Conceição, por isso que Nossa Senhora é intitulada como Nossa Senhora da Conceição Aparecida, E quando há esse grande milagre dos peixes, o que Felipe faz? Felipe pega a imagem de Nossa Senhora, que é achada no rio, e ele constrói um pequeno oratório, Não chega nem a ser uma capelinha, era um oratório mesmo. Só que, devido ao milagre, muitas pessoas iam a esse oratório fazer suas súplicas, para Nossa Senhora. E conforme ia muita gente maior, tinha que ficar o oratório. E foi muito legal, porque no oratório acontece o primeiro milagre das velas. Se vocês forem em Aparecida, tem um lugar lá, quando vocês forem visitar, que tem uma sala só de velas, por causa desse milagre que aconteceu, que chama o milagre das velas. O que aconteceu? Nesse dia, estava no oratório, eles acenderam todas as velas para fazer a prece a Nossa Senhora Aparecida. De repente, todas as velas apagaram, todas instantaneamente. E não tinha vento, não tinha sopro algum. E quando eles foram acender a vela novamente, elas acenderam todas sozinhas. Então eles viram esse milagre das velas, e aí começou a crescer ainda mais a devoção à Nossa Senhora. Então foi crescendo mais o número de devotos. Até que eles construíram, se vocês forem em Aparecida, vocês vão ver a Basílica Velha, que foi construída em 1745. Quando foi construída a Basílica Velha, isso é uma coisa muito legal, gente. A princesa Isabel, na época, ela não conseguia ter filhos. E ela ficava muito triste, porque para ela ser princesa, ela teria que dar um herdeiro, pro rei. Então ela foi e recorreu à Nossa Senhora Aparecida. Ela pediu a graça, dela conseguir dar um herdeiro. Quando ela foi, para Nossa Senhora, ela já deu o manto
com as pedras, né? As pedras que Nossa Senhora foi a princesa Isabel que deu, e são de rubi. E ela pediu essa graça. Alguns anos depois, a princesa Isabel volta, né, a imagem de Nossa Senhora Aparecida na Basílica Velha, não só com um herdeiro, mas com 3, né? Ela é agraciada com 3 filhos pela intercessão de Nossa Senhora. Quando ela chega, aí ela dá a coroa para Nossa Senhora também com pedras, né? Em agradecimento por a graça que ela alcançou. E com ainda, não parou o número de devotos, né? Começou a crescer cada vez mais e a Basílica Velha ficou pequena. E aí construíram uma basílica atual de Nossa Senhora Aparecida em 1955. E hoje ela é o segundo maior templo religioso do mundo, perdendo só para a Basílica de São Pedro. E quando vocês forem, né, nós falamos muito isso, né, quando vocês forem Aparecida, que essa semana eu vou em Aparecida, eu estou muito empolgada. E lá tem várias imagens que representam os milagres e a história de Nossa Senhora. Uma delas eu vou falar para vocês, que eu acho muito bonitinha, de uma menina. Essa menina, ela era cega de nascença e ela falou para a mãe dela um dia, mamãe, eu quero conhecer a mamãe do céu e eu quero ir no santuário dela. Só que a mãe falou assim, a mãe dela sabia, né, que ela não conseguiria ver, mas mesmo assim ela decide levar a filha dela para ir ver a igreja, né? E quando ela chega lá, né, com a filha dela, a menininha fala assim, ó, nossa, mamãe, que lugar mais lindo! Como é linda a mãezinha do céu! E aí a mãe dela percebe que ela não ia chegar, né? E ela viu o grande milagre que Nossa Senhora fez e elas passaram durante todo aquele dia agradecendo de frente à imagem de Nossa Senhora pelo milagre que ela havia feito para a menininha. Outro milagre muito interessante que se vocês forem, vocês vão encontrar nas pinturas, assim, na parede, é a do escravo. Como eu falei para vocês, né, na época era uma época de escravidão, então o escravo, né, estava sendo levado por aqueles, que eu nunca lembro o nome, sabe, que carrega os escravos, e aí antes do cara levar ele assim, né, ele falou assim, ó, deixa eu fazer uma última súplica então para minha mãezinha do céu. Aí o cara deixa, né, não acontece nada. E aí ele vai, e de todo o coração dele, né, com ele faz uma oração ardente a Nossa Senhora, e as correntes dele são soltas na hora, sabe? Então esse também é um dos milagres muito legais. Lembra que eu falei para vocês guardar, muito importante o ponto de ser escravidão, né, na época do Brasil? Vou explicar para vocês uma coisa muito interessante que eu não sabia, mas que quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, uau, que legal. Bom, como eu falei para vocês, os índios eram a principal mão de obra, né, na escravidão, e com o aumento também passou a ser os negros. A maneira da imagem achada Nossa Senhora, né, porque Nossa Senhora foi achada primeiro o corpo e depois a cabeça, ou seja, né, ela meio que dá o sentido de decapitação. Por que eu estou falando nesse sentido? Porque as escravas daquela época, elas sofriam muito, porque elas eram abusadas, né, pelos senhores, e quando elas ficavam grávidas, eles decapitavam elas e as jogavam no rio. Então, a maneira como Nossa Senhora foi achada, dessa maneira, ela grávida, porque a imagem de Nossa Senhora Aparecida ela é grávida e decapitada, mostra também uma mensagem que ela estava tentando dizer naquela época para os escravos, principalmente para aparecer da cor negra, né? Que ela realmente estava se importando com cada um deles, que ela estava vendo a dor daquele povo também. E nesse último sábado de pregação, que não vai ser o último sábado, porque sábado que vai ter muita coisa legal, mas esse último sábado que a gente vai falar sobre Nossa Senhora nesse mês mariano, eu pensei assim, bom, maio é mês de Maria, maio é mês das mães. E eu quis falar um pouco para vocês sobre essa importância, a importância que tem da gente recorrer a Nossa Senhora como nossa mãe, porque a gente diz que a Nossa Senhora é mãe de Deus, mas a Nossa Senhora também é nossa mãe. Antes disso, eu vou contar rapidinho a minha devoção à Nossa Senhora, né? Como se deu. Tem um pouco a ver também com essa relação de mãe. Por quê? A minha mãe, ela também não conseguia engravidar. Minha mãe casou bem novinha, ela casou, ela tinha uns 22 anos, acho que foi isso. Só que ela não conseguia engravidar de jeito nenhum. E ela fez tratamento durante 8 anos, e mesmo assim ela não conseguia ter filhos. Então, um dia, né, ela recorreu à Nossa Senhora Aparecida e ela falou assim, na época minha mãe fumava, e para ela o cigarro sempre foi um vício que ela falou que ela nunca ia conseguir deixar. E aí ela falou assim, Nossa Senhora, se eu conseguir ficar grávida, eu paro de fumar durante toda a minha gravidez. Ela foi um pouquinho sem vergonha, podia ter ficado promessa para tudo, né, mas
é do coração, né? Para ela, os 9 meses já era uma coisa muito difícil. Então, ela fez uma promessa para Nossa Senhora e pouquinho tempo depois, ela descobriu que ela estava grávida, né? Não, ela não só teve eu, mas como eu também tenho uma irmã, né? Ela tem um pouquinho mais nova que eu, mas ela também foi uma graça que Nossa Senhora deu para minha mãe. Então, minha mãe sempre falou para mim, tudo que eu quisesse, assim, tudo que eu sentia no meu coração, era sempre para me recorrer a Nossa Senhora, que ela nunca ia me desamparar. E o que eu quero falar, uma mensagem que eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês hoje, é essa relação que a gente deve ter com Nossa Senhora, sabe? Essa relação de mãe. Porque muitas vezes, igual eu falei para vocês, a gente se sente distante, né, de Nossa Senhora, fala assim, Nossa Senhora é mãe de Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz, e ele fala para João, eis aí tua mãe, Maria, eis aí teu filho. Jesus não está falando somente para João, mas ele está falando para cada um de nós, que Nossa Senhora é nossa mãe. E naquele momento, Nossa Senhora não aceita ser somente a mãe de João, mas ela aceita ser a nossa mãe. E na simplicidade do nosso coração, como uma criança, igual a Nath falava de Nossa Senhora de Fátima na semana passada, os pastorinhos vinham assim, naquelas montanhas, na simplicidade de criança deles, e falavam, Ave Maria, e ela ia em encontro deles. Na simplicidade do coração, por exemplo, de Santa Catarina de Laboré, que quando a mãe de Santa Catarina de Laboré morreu, ela foi, né, ela sentiu muita falta da mãe dela. Então ela ia correndo, assim, uma vez ela foi correndo na imagem de Nossa Senhora das Graças, e ela falou, não, acho que não é Nossa Senhora das Graças não, porque ela que deu a devoção de Nossa Senhora das Graças, né? Uma imagem diferente de Nossa Senhora, e ela falou, mãezinha, minha mãezinha da terra, ela morreu, e agora eu quero que a senhora seja minha mãe. E a partir daquele momento, Santa Catarina de Laboré, ela deu o sim dela a Nossa Senhora. Ela falou assim, eu quero que a senhora seja minha mãe. E, nossa, Santa Catarina de Laboré teve experiências muito bonitas com Nossa Senhora. E eu quero deixar para vocês isso, sabe? Porque, igual a nossa mãe aqui da Terra, nossa mãe aqui da Terra tem uns defeitos, né? Como cada um de nós, né? Nós somos perfeitos. Mas Deus é perfeito e Ele deu a mãe, né? Maravilhosa, justificada para cada um de nós. Nossa mãe da Terra já é preocupada, não é? Mãe é uma coisa de louco. É preocupação daqui, é preocupação dali. É um amor tão grande, né? Tão imenso. E a mãe fala assim, Bela, você não tem a proporção do que é um amor de mãe, né? Você vai saber quando você for. Então eu imagino como que deve ser. E a nossa mãe, que ama a gente desse jeito, com as imperfeições dela, já é esse amor tão grande. Imagina a mãe de Deus, né? Que é perfeita. Porque Deus, eu fico pensando muito em Nossa Senhora e falo assim, gente, que mulher sensacional, como falava Gil, é sensacional. Porque Nossa Senhora, se a gente analisar, Deus por si só, Ele não precisava de Nossa Senhora. Se Ele quisesse, quando Jesus desceu, Ele não precisava de Nossa Senhora. Mas quando Ele olhou para o coração de Nossa Senhora, e Ele viu o tamanho da confiança, o tamanho do amor do coração dela, Ele quis precisar-se dela. Imagina se Ele quis precisar de Nossa Senhora. Então eu fico imaginando a doçura do coração que ela tem, sabe? O tamanho do amor que ela tem. Então por que não recorrermos a ela, não é verdade? Nas aparições de Nossa Senhora, como a Nath falou, como o Di falou, Nossa Senhora sempre pede conversão. Por que Nossa Senhora pede conversão? Porque ela não quer ver as nossas almas perdidas. Porque como mãe, eu imagino que a maior dor do coração de Nossa Senhora deve ser ela perder uma alma. E como mãe, ela também se preocupa com a gente, né? Ela se preocupa com a nossa alma, ela se preocupa com os nossos sonhos, ela se preocupa com os nossos sofrimentos. E hoje eu venho deixar essa mensagem para vocês, que no momento que vocês estiverem passando por dificuldades, né? Porque a nossa vida, né? Passa por dificuldades, né? A maior parte da nossa vida a gente passa por dificuldades, faz parte dela, né? E eu quero falar para vocês recorrerem à Nossa Senhora, sabe? Com esse amor de mãe, realmente, sabe? Uma das cenas que eu mais choro, porque o filme inteiro eu choro da Paixão de Cristo, porque sou muito chorona, mas a parte que eu mais choro é a parte que Jesus está carregando a cruz e ele cai. E aí Nossa Senhora está ali do lado dele e ela lembra de quando ele é criança e ele cai pequenininho e ela vai correndo para segurar ele nos braços. E naquele momento que ele está ali na cruz, ela fala assim para ele, eu estou aqui. Entende? E quando ela fala isso, eu entendo uma mensagem também para a minha vida e para a vida de vocês. Que no momento que a gente está na nossa cruz, que está pesado, nos sofrimentos, Nossa Senhora fala, eu estou aqui. Eu estou aqui para cada um de vocês. E por que a gente tem que agarrar também a Nossa Senhora nessa intercessão de mãe? Nossa Senhora, assim como ela gerou Jesus, ela quer gerar Jesus em cada um de nós. Por isso
Tem até uma historinha muito legal que fala assim que São Pedro está no céu, né? Jesus está lá e tem um tanto de gente entrando no céu. Aí Jesus entra assim para São Pedro e fala assim, ó, gente, mas o que está acontecendo, São Pedro? Por que está entrando tanta gente assim no céu, né? Eu sou misericórdia, mas eu também sou justiça, né? Tem um tanto de gente aqui que não é para entrar. Aí São Pedro falou assim, o que adianta? Eu fecho a porta, tua mãe abre a janela. Então Nossa Senhora é assim, sabe? É aquela que vai interceder para a gente até o fim, sabe? Que vai tentar fazer de tudo para salvar a nossa alma. Tem uma frase de São Luís de Montmaria Montfort que ele fala: a quem Deus quer fazer muito santo, ele o faz muito devoto de Maria. Então, gente, uma coisa que me aproxima muito de Nossa Senhora, que agora eu vou fazer um convite a vocês, né? Não é um livro muito grande, que foi São Luís de Montmaria de Montfort que escreveu, é o Tratado da Verdadeira Devoção. Por quê? O Tratado da Verdadeira Devoção, ele fala muito sobre Maria. E ele fala de uma maneira que não tem como você não amar mais Maria. Não tem como você não se encantar, sabe? Porque quando eu lia o livro, mesmo já rezando o rosário, quando eu li o livro, eu conheci verdadeiramente assim, Nossa Senhora, foi o que me aproximou dela, sabe? Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. E conforme eu fui conhecendo mais a Nossa Senhora, maior foi o meu amor por ela. E por isso eu convido a cada um de vocês, se vocês querem conhecer mais Nossa Senhora, né? Amar mais a ela, a vocês lerem o tratado e também a dar o sim de vocês, como Santa Catarina de Laboré pede, Nossa Senhora, seja minha mãezinha, porque Nossa Senhora já deu o sim dela e ela só está esperando o nosso sim para ser a nossa mãe e cuidar de cada um de nós. Amém.